E hoje nós vamos meditar na quarta mensagem, amados. Nós não sabíamos que tudo isso ia ocorrer, que tudo isso ia acontecer. Mas nós vamos meditar sobre experimentando a presença em meio à solidão. Você está aí recluso, você está aí em isolamento social, só você e sua família, alguns sozinhos, literalmente. A Bíblia diz em Mateus 27:46, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Jesus agora está sozinho, completamente sozinho. Você já se sentiu sozinho? Você já passou pela dor do abandono em algum momento da sua vida? Você já passou por situações como essa, de abandono, de se sentir abandonado por pessoas, abandonado por amigos? Ou, como hoje, né? Devido a essa situação do coronavírus, do isolamento, talvez muitos estão se sentindo assim nesses dias, né? Nervosos, preocupados, deprimidos, né? Por estarem sozinhos. O nosso Jesus, amados, Ele sabe o que você está sentindo nesse momento de solidão. O nosso Jesus ficou pendurado na cruz por aproximadamente 6 horas. Isso começou por volta das 9 da manhã, indo até cerca das 3 da tarde. Você consegue imaginar isso? E acredita-se que Ele tenha dito as suas 3 primeiras frases, palavras, ali nas primeiras horas da crucificação. E as outras 4 frases que ele fala, as 7 frases que ele fala da cruz, as últimas 4, parece ter sido bem perto do final, e acredita-se que uma logo após a outra. É interessante notar que essa segunda parte, quando Jesus traz as últimas 4 palavras, 4 frases dele, são marcadas por um acontecimento, um fenômeno interessante. A Bíblia diz que a escuridão cobriu toda a terra. A escuridão, quando Jesus estava no Calvário ali, as últimas horas foram marcadas por escuridão. Mateus 27:45, não tem ali, ele diz assim, e houve trevas sobre a face da terra, houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por 3 horas houve escuridão. 3 horas de escuridão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, se era uma grande nuvem naquela região, se era um eclipse total da terra, do sol, não se sabe, mas ninguém sabe exatamente. Mas esse momento ali retratou muito bem a realidade espiritual daquele momento. Trevas cobriam a terra. Assim como o Filho do Homem estava sentindo e vivenciando aquele momento de escuridão, assim a terra ficou escura. Stephen Furtick, um escritor, e um dos seus livros ele diz, o caminho que Jesus ofereceu não é o único caminho na vida. Existem outras estradas espirituais e filosóficas, mas o caminho de Jesus é o único caminho, o único caminho que nos levará onde queremos ir. A vida na plenitude da beleza da presença de Deus. Trocar para mim. Então essa noite, né, essa meditação nós queremos falar sobre experimentando a presença em meio à solidão. Aqui está o texto, né? Achamos aí. Pode mudar aqui para mim. Steve Furtick tem outra frase dele que pode mudar para mim. Não, volte lá. Steve Furtick tem outra frase, tem outra frase que diz o seguinte, pode voltar, filho. Lá no Steve Furtick. Não, em Mateus 27:45. Deixa aí. Steve Furtick diz o seguinte, o que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, retratava o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do favor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Os flagelos que ele sofreu ali, não foram os espinhos, não foram os pregos, não foram a sua cabeça, o que fisicamente deve ter sido insuportável, mas o pior aspecto da crucificação de Jesus foi ele ficar separado do Pai.
foi ele estar separado do Pai. A Bíblia diz que Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai. Jesus, ele clama, meu Deus, por que me desamparaste? Jesus foi abandonado, ficou separado do Pai, para que eu e você estejamos convictos que nunca seremos abandonados por Deus. Nunca seremos. A dor do abandono, a dor do isolamento, como muitos estão vivendo. A dor da distância, de se sentir sozinho. A dor da terrível solidão. Pense, quantas vezes Jesus disse que ele e o Pai eram um só? Quantas vezes ele falou isso? Quantas vezes ele falava para os discípulos, eu e o Pai somos um? Centenas de vezes, várias vezes. Mas aqui, volte, filho, naquele texto anterior, 46. Jesus diz assim, meu Deus, por que me abandonaste? Você já foi perdoado. Você já foi redimido, tem relacionamento com Ele. Então agora atravesse seu momento de solidão com Ele. Ele não te deixará sozinho, você não ficará sozinho. E hoje, por meio de Jesus, por causa do sangue de Jesus, todos, eu, você, cada um de nós podemos ter acesso direto ao Pai. Essa é uma certeza, uma convicção. Creia que nada mais pode separar eu e você da presença de Deus. Nada mais. Você vive na presença de Deus 24/7, 24 horas, 7 dias na semana, independente das circunstâncias. Romanos 8, 38 e 39 diz, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura ou criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Nada nos separará de Deus. Nada nos separará do amor de Deus. Deus é onipresente. Deus é Emmanuel. Você pode observar que às vezes tem... Eu só ler o próximo ali. Isso. Deus é onipresente. Ele é Emmanuel. Ele está conosco. E nada pode separar a gente dele. Nada. O que Jesus passou, eu e você, nós não passaremos. Mas quando... o que fazer então, pastor, quando eu sentir... ou me sentir sem a presença de Deus? O que eu faço quando eu não sentir a presença? E nessa jornada cristã sua, rumo à maturidade, nós vamos ser conduzidos a esse relacionamento de maturidade com Deus. Nas 3 primeiras milhas que nós caminhamos, nas mensagens anteriores, nós falamos sobre perdão, salvação, sobre relacionamento com Deus, com sua família. E agora esse quarto momento, essa quarta milha, essa quarta caminhada, é o meio do caminho. Deus está permitindo algumas situações mais difíceis, que nos levarão a um tempo de amadurecimento. Esses dias que nós vivemos, históricos, de isolamento, de cidades fechadas, de comércio fechado, cidades paradas, países parados, fronteiras totalmente fechadas. Deus quer falar comigo e com você, meu irmão. Como essa trilha, ou como trilhar esse caminho da maturidade. Mesmo quando você se sente dúvida, mesmo quando você está triste, mesmo quando você se sente sozinho, talvez você se sinta abandonado. Pastor, como que eu vou amadurecer espiritualmente, pessoalmente, se eu me sinto assim, na dúvida, na tristeza, na solidão, no abandono? Então essa noite nós queremos meditar sobre o que você deve fazer para permanecer na presença de Deus em meio à solidão. Em dias de isolamento social, o que você faz para estar na presença de Deus? O que você fará para permanecer na presença, mesmo em meio à solidão? Que não serão só esses dias, amados. Talvez um momento ou outro da sua vida você vai passar por momentos de solidão. Para você permanecer na presença em meio à solidão, você precisa, em primeiro lugar, volte para mim, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Romanos 8,17 fala que os nossos sofrimentos, os sofrimentos que nós passamos aqui, não podem ser comparados
com a glória que teremos na eternidade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E o nosso sofrimento serve para nos identificar com os sofrimentos de Cristo. Que os sofrimentos virão para nos fazer amadurecer. Lembre-se, você é filho. Você é herdeiro de Deus. Nada acontecerá que não possa ser interpretado e transformado em maturidade na sua vida. Situações como essa que nós estamos vivendo, isso nos farão crescer como pessoas. A Bíblia nos ensina que tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. A questão sempre será a maneira como você interpreta as circunstâncias. Como que você está interpretando esse momento? Nós podemos olhar com os olhos das escassez, do problema, do sofrimento apenas, ou da abundância em algumas situações. Agora esteja certo, sempre haverá muito mais glória dada a Deus, glória de Deus sendo revelada. Na perspectiva eterna, problemas e sofrimentos são oportunidades. Por mais difícil que isso possa parecer, problemas e sofrimentos são oportunidades. Amados, então, a partir de hoje, decida ampliar a tua visão sobre a jornada da vida, da sua vida. Perceba isso, a interpretação dos fatos. Levante os olhos, levante os seus olhos. Veja, como o salmista fala no Salmo 121, eu levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Jesus nos ensina também em Mateus 6, ele diz assim, os olhos são a candeia do corpo. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será cheio de luz. Mas se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será cheio de trevas. Depende da lente que eu uso para enxergar o mundo. Troque suas lentes. Use os óculos da bondade de Deus, da bênção de Deus, da unção de Deus. E agora vai se manifestar sobre a sua vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos da sua vida, em todas as situações da sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam, pois a Bíblia diz que a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã vem a alegria. Assim, nós vimos então, veja a circunstância pela perspectiva da eternidade. Para nesses dias de isolamento você experimentar a presença de Deus. Além de ver as circunstâncias pela perspectiva do eterno, abrace também as promessas eternas da presença de Deus. Abrace essas promessas. Deuteronômio 4:31 diz o seguinte: pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez com os seus antepassados. Desde o Antigo Testamento, Deus sempre garantiu que não iria abandonar o seu povo. Deus sempre deixou essa promessa que não iria abandonar. Ele fez uma aliança com o seu povo e que a presença dele seria uma presença pessoal. Deus se compromete, meu irmão, com aquilo que ele promete. E ele prometeu, ele é fiel em cumprir as suas promessas. João no capítulo 1, versículo 5, ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Melhor não é João, é Josué, né? Perdão. Josué 1:5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Promessa de Deus para Josué. Assim como fui com Moisés, estarei com você. Nunca deixarei e nunca te abandonarei. Assim, qual que eu tenho que ser a minha postura nesses dias? É de me agarrar e buscar a presença de Deus. Ele é transcendente, ele é imanente, ele é onipresente, ele está em todo lugar. O Salmo 105:4, o salmista diz: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem Ele. Esses são dias nós buscarmos a presença do Senhor. Busque o Senhor de todo o seu coração. Renda-se à intimidade com Ele. Jeremias 29,
versículos 12 ao 13, ele diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu creio que viveremos dias de avivamento, amados. Muitos estão clamando pela presença de Deus nesses dias. A Bíblia diz no Salmo 23, 6, certamente, se você está na sua casa, diga comigo aí, certamente, diga, Rebeca, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente, é certo que o Senhor e a bondade dele e a misericórdia dele te seguirão nesses dias. Mas para você permanecer na presença de Deus em meio à solidão, além de você ver as circunstâncias na perspectiva de Deus, de abraçar as promessas eternas de Deus, faça a sua parte no relacionamento com o Pai. Faça a sua parte no relacionamento. O Salmo 71, versículo 14 e 15 diz: mas eu sempre terei esperança e te louvarei cada vez mais. A minha boca falará sem cessar da tua justiça e dos teus incontáveis atos de salvação. Continue alimentando nesses dias que está em casa a sua esperança em Deus. Amado, pare de ficar vendo noticiário que só fala de desgraça. Você tem que se informar. Estou dizendo que você não tem que se informar. Veja o que está acontecendo. Mas se você ligar a televisão de manhã, é Corona, Bom Dia Corona, Corona, Encontro com Corona, Paraná Corona, Globo Esporte Corona, já cansa. Ver filme de pandemia, de contágio, de doença, só isso o dia inteiro. Isso não dá esperança. Alimente sua esperança em Deus. Continue louvando a Deus, servindo pessoas dentro do possível nessas horas, sirva as pessoas. E continue agradecendo a Deus por todas as circunstâncias, independente de qualquer coisa. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Como a Karina falava às vezes para a Rebeca, agradece que cresce. Agradece que cresce. Ó. Quem agradece, cresce. E vai mais longe. Continue com os teus pensamentos no alto. Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e mantenham os pensamentos, o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Dias de tribulação, só se fala em tragédia. Coloque teu pensamento nas coisas do alto. Leia a Bíblia, leia bons livros, medite, tem tanto filme bom para assistir. Ore, louve, esteja com a sua família. Cuide da sua saúde física nesses dias. Não permita que o desânimo traga consequências para o seu físico. Seja fiel a Deus. Talvez você sinta uma aparente sensação da ausência de Deus na sua vida. Na verdade, é uma oportunidade para revelar o quanto você é fiel. Circunstâncias, escute isso, meu irmão. Circunstâncias não mudam você. Circunstâncias revelam você. As circunstâncias não vão nos mudar, mas as circunstâncias vão revelar quem eu e você somos. Quem eu e você somos nessa hora. Tem gente que só está preocupado com os problemas econômicos. Tem gente que não está preocupado com o outro. Vai revelando quem nós somos. Deus honra a sua busca. Deus honra a sua perseverança. Deus honra a sua consistência no relacionamento com Ele. Continue fazendo a sua parte. Ande ao lado de Deus. Mas rode com o tanque cheio. Não fique lá na reserva do seu combustível espiritual. Ande com Ele para atravessar dias de solidão, dias de isolamento. Então, para você permanecer na presença de Deus, veja as circunstâncias pela perspectiva eterna. Abrace as promessas eternas de Deus. Faça a sua parte no relacionamento com Ele. E, em quarto lugar, permaneça paciente durante a sua jornada. É legal que nesses dias a gente tem visto muitos memes, né, em redes sociais, né? Rebeca e Karina compartilham toda hora comigo alguma coisa, né? Primeiro dia de isolamento, segundo dia. Ontem eu vi num grupo de uma célula, né, o pessoal fazendo crochê em bolachinha cracker, né? Aquelas água e sal, né?
Paciência, meu irmão. Paciência. Colossenses 1:11. Paulo fala: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança, paciência com alegria. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança, elas andam juntas. Esperar no Senhor é sinônimo de perseverança e não de preguiça. Espere com paciência no Senhor e você vai ser fortalecido. É possível esperar com alegria, com júbilo. Isaías, no capítulo 40, versículo 31, ele diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto, bem alto, como as águias. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amados, a paciência será desenvolvida em sua maturidade e você será reconhecido pela perseverança e pelos frutos. O tempo de precipitação, de ansiedade acabou. Que isso seja uma verdade na sua vida. Seja paciente. Às vezes Deus permite, eu creio que uma das coisas que Deus permitiu, não é Deus que traz, mas Deus permite o que está acontecendo no mundo hoje. Deus permite isso para nós desacelerarmos e aprendermos a ter paciência. Passar por processos. Seja paciente durante o processo e você se tornará sábio. Suas atitudes serão assertivas, não vão ser reativas. As suas reações daí serão maduras. O sentimento de abandono na vida de um filho de Deus, de um servo de Deus, não passa de sentimento, meu irmão. Se você está se sentindo abandonado, pense, isso é um sentimento. Porque na verdade, com Ele, você nunca ficará sozinho ou abandonado, a própria sorte largada aí. O sentimento de abandono na vida de um filho de Deus é isso. A Bíblia diz que está escrito lá em 2 Coríntios 4:9, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. É um sentimento apenas. Se você permanecer na presença do Senhor, em meio da solidão, nesses dias de caos, de isolamento social, veja as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Abrace as promessas que Deus tem feito a você na sua palavra. Faça a sua parte no relacionamento com Deus. Você está com tempo agora. E permaneça paciente durante a sua jornada. E, por quinto lugar, obedeça como estilo de vida. É o último ponto. Obedeça. Meu pastor, meu ex-pastor, considero pastor ainda da minha vida, pastor Nelson Braido, lá de Ponta Grossa, ele nos ensinava algo, ele dizia assim, que o alfabeto do crente é obedecer. O nosso alfabeto é obedecer. Obediência tem que ser um estilo de vida. Em Lucas, capítulo 22, versículo 42, diz: Pai, se queres, Jesus dizendo, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Amados, que nós vemos de cristãos reclamando das ordens das autoridades nesses dias. Meu irmão, obedeça. Jesus deu exemplo, obedeça. Obediência é a marca dos filhos maduros. Ah, quer mostrar que tem fé? Vou sair aí, andar no meio da multidão. Que isso? Deus espera a obediência dos seus filhos. Somos filhos da obediência e não da rebeldia. Meu irmão, fique em casa nesses dias, por favor. Parece que a gente tem que desenhar às vezes. Aqui em casa, o pessoal eles ficam bravos comigo quando eu falo. Mas tem gente que dá vontade de... A não ser que, sei lá, que a prefeitura comece a cobrar, né? Multar quem está na rua, quem está indo trabalhar. E se você não é grupo ou serviço essencial, obedeça. Qual que é a dificuldade que as pessoas têm de entender que não é para ir na casa de um do outro? Eu não entendo isso. Olha a Itália. No grupo dos jovens da célula online tem um menino que participa, que é de lá, né? O BC, Felipe, né? Os meninos estão lá na Itália. Quando a gente fez, ele já estava há 12 dias, no primeiro encontro nosso de célula online, eles já estavam há 12 dias em confinamento.
E no início, na Itália, as pessoas brincaram. Alguns países da Europa as pessoas brincaram, que nem o brasileiro. Não deram bola. E olha o que aconteceu com a Itália. Que o Brasil não seja uma nova Itália por causa de desobediência. Pastores que ficam dizendo que vão abrir suas igrejas, mesmo assim. Que isso? Que absurdo isso. Nós somos filhos da obediência. No Getsemane, Jesus sentiu dores, fortes dores. Chegou a suar gotas de sangue, porque ele sabia que ele haveria de passar tudo aquilo que ele deveria passar, principalmente que ele perderia o contato com o Pai ali por um instante para levar os pecados de todos nós. E nesse momento, ali no Getsemane, Jesus disse aquela frase. Ele expressou a sua vontade. Se possível, afaste de mim esse cálice, mas faça-se a sua vontade e não a minha. Só que ele obedeceu, e obedeceu até o final, de maneira total, extrema, extravagante. Filipenses 2,8 diz que, e sendo encontrado em forma humana, Jesus foi homem. Jesus era Deus, mas ele viveu nessa terra com as mesmas tentações, com as mesmas paixões, com as mesmas dores que eu e você vivemos. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Hoje é feio, parece que é fora de moda ser obediente. Nós seremos obedientes até a morte, como Jesus foi, e morte de cruz. Ele deu o exemplo. Faça da obediência seu estilo de vida. Obedecer aos pais, líderes, chefes. Obedecer é a melhor escolha diante de Deus e seus planos, e principalmente obedeça a Deus. Né? Não é a sua capacitação que atrai a atenção de Deus, mas a sua obediência. Seja reconhecido pela sua obediência. Deixe sua obediência te levar aonde a sua fé ainda não chegou. Às vezes você não tem fé para chegar em algum lugar, mas a tua obediência vai te levar a lugares que a tua fé ainda não chegou. Obedeça, meu irmão. Obedeça a Deus. Obedeça. Para concluir, tem mais uma frase que a deslealdade se aloja em um coração que não está cheio de fé. Nós falamos, volta naquele anterior, a obediência. Deixe a sua obediência te levar onde a sua fé não chegou. A obediência te leva a lugares que a tua fé não chegou. Mas a desobediência, a deslealdade se aloja em um coração que não está cheio de fé. Naquela cruz, Jesus clama. Em Mateus 27:46, Jesus diz: meu Deus, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? Jesus sentiu abandono, Jesus sentiu separação, Jesus sentiu-se no deserto, tempestades, passou por tempestades, andou num deserto, foi separado de pessoas. Abandono. São fases da nossa vida. Abandono, separação, tudo isso. Nós passamos por fases na nossa vida. Processos que vão nos desenvolver como ser humano, como homem, como mulher, tanto na vida espiritual como na nossa vida diária. E você vai passar, meu irmão, por momentos de separação, de deserto, de tempestades, de podas. Você vai passar isso na sua vida. A Bíblia diz que Jesus, em Mateus 4:1, diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Saiba que é Deus, que Deus é quem conduz tudo. E Ele nos fortalece, nos prepara para grandes desafios e conquistas. Estamos vivendo 40 dias de jejum e oração e nesse tempo acontece isso. Deus estava nos preparando. Tem um pastor da igreja da cidade, lá em São José dos Campos, pastor Fabiano. Ele diz o seguinte: o tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. O tamanho do seu desafio revela a unção que você carrega. Qual o tamanho do desafio que você tem diante de você? Isso é a unção que te espera. Mas o deserto é um lugar de preparação para atravessar e chegar à terra prometida. Talvez esses são dias de deserto para nós alcançarmos a nossa terra prometida. A poda renova o fluir da unção de Deus, dos frutos de Deus. Todas as tempestades passam, meu irmão. Pense isso, todas as tempestades passam.
Essa tempestade que vivemos nesse dia vai passar. Essa tempestade vai chegar ao fim, vai passar. Por isso, continue firme no teu relacionamento com Deus, nesse processo de maturidade. Pegue esse tempo e que seja para você crescer. Que você olhe para trás e vai lembrar do tempo do coronavírus daqui a uns anos. E vai dizer, nossa, aquela época eu orei, eu busquei a Deus e eu cresci espiritualmente. Hoje eu sou quem eu sou. Que no meio daquela crise eu busquei a Deus. Mas talvez alguns que me veem aqui ainda tenham dúvidas sobre o amor de Deus. Ainda tenham dúvidas sobre a presença de Deus. Sobre o cuidado de Deus sobre a sua vida. Então hoje é dia, já que você tem ouvido tantas más notícias, hoje é dia de você ouvir uma boa notícia. Deus ama você. E Deus deseja agora iniciar um relacionamento de amor com você. Deus nunca esteve longe, Ele não está longe, Ele nunca te abandonou, Ele te ama. Nós cremos um Deus que nos ama. Nos ama tanto que deu seu Filho por nós. Nunca nos abandonou. E Ele entregou a sua vida por nós. Entregue você também a sua vida a Ele. Que o amor seja o maior alvo da nossa vida.